Olá! Nossos dois entrevistados de hoje são jornalistas esportivos da Folha da Região e trabalham juntos há 21 anos. O primeiro tem 47 anos, é solteiro e tem 7 irmãos. Olá, Tilim, tudo bem? Ô Tilim, você nasceu onde? Junqueirópolis. E veio para Araçatuba com que idade? 3 anos. 3 anos? Você é de uma... Que tipo de família você vem? Eu sou de família pobre, meu pai trabalhou muito na roça, meus irmãos, eu inclusive, já catei quiabo. Já... Ah, é? Quantos irmãos? 7 irmãos, né? 6 eu e uma mulher. Ah, então o total são 8? 8. O total são 8. Você disse que deve muito à sua mãe. Por quê, hein? Eu digo minha mãe porque quando a gente veio para Araçatuba, meu pai falou, não, vai tudo trabalhar para a roça, né? E minha mãe falou, não, tem que estudar, tem que estudar. Mesmo a gente passando dificuldades, ela conseguiu estudar, que todo mundo estudasse. E você trabalhava na roça e estudava ou não? Também. Principalmente no começo do ano tinha que comprar livros, né? Ciências, matemática, essas coisas. Aí eu trabalhava na roça para poder comprar os livros, porque meu pai não tinha condições. E aqui em Araçatuba você estudou onde? Eu estudei no Lopes Borges, em Dupoti, salesiano, fiz curso de contabilidade e o jornalismo na Toledo. Na Toledo. Eu quero saber quando é que o futebol aparece na sua vida como algo forte. Foi bem de criança? Desde criança eu sempre brincava aqueles golzinhos de rua, né? Que às vezes tem até hoje, principalmente na periferia. E sempre fui apaixonado. Eu acompanhei o Campeonato Paulista Brasileiro desde quando era criança mesmo. Então, mas você era apaixonado só por acompanhar ou você jogava também? Eu jogava também. Joguei bola no futebol amador muito tempo. E jogava bem? Eu era centroavante, fez muitos gols. Fez muitos gols. E essa história, você sabe que eu acho muito engraçado? Eu acho que eu nunca conversei com alguém que leva o esporte tão a sério, porque você e o nosso próximo entrevistado têm o esporte no DNA, né? E eu nunca conversei com alguém que levasse o esporte tão a sério que tivesse trocado de time. Como é que você saiu de palmeirense para santista? Eu sempre fui palmeirense apaixonado, talvez pelo meu pai, que meu pai, apesar de meus irmãos ser todos santistas, eu sempre fui apaixonado pelo Palmeiras. E quando caiu, em 2002, para a Série B, a gozação foi tanta e eu fiquei com tanta raiva do Palmeiras que eu falei, nunca mais torço para esse time. É mesmo? Aí eu virei santista. E eu chamo o Carlos Alberto, inclusive, por causa do Carlos Alberto Torres, que meus irmãos são santistas, tem um palmeirense, que é o Ferreira, e puseram o nome de mim por causa do Carlos Alberto Torres, que foi capitão da seleção. E aí eu falei, vou torcer pro Santos. E deu certo, foi naquele ano que o Santos foi campeão, com o Robinho, o Diego, em cima do Corinthians. Aí eu fiquei apaixonado pelo Santos, hoje eu sou santista. E vocês sabem que na pré-entrevista eu brinquei muito com ele, eu falei, eu nunca vi isso, essa mudança de time. Aí o que você me falou? Que mudam de tudo, do quê? Muda de religião, o cara tem 10 partidos, tem um cara amigo meu no Guanabara, teve 7 mulheres, 7 mulheres e... Então por que não mudar de time, né? Não está escrito em lugar nenhum que não pode, né? Quando você jogava futebol, você chegou a fazer teste para jogar fora? Eu fiz teste no AIA, fui reprovado, passei no primeiro teste, depois eu fui reprovado, era um técnico de fora, e eu fui jogar em Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Um amigo meu daqui levou a gente para lá, que a gente jogava no Guanabara, e Água Funda, né? E ele conhecia eu e mais 3 amigos. E fomos nós 4 para lá, para Iguatemi. E no começo foi legal, a gente ficou no hotel. Depois puseram a gente no estádio, dormi com os paraguaios lá, num monte de gente. Aí você eu falei, saiu de um hotel 5 estrelas para dormir debaixo da arquibancada? E eu estava de férias, que naquela época eu trabalhava no Nevoeiro Pneus. Aí eu tinha que voltar a trabalhar. E eles queriam que eu assinava um contrato em branco. Aí eu falei, não vou ficar aqui não. Aí voltei. E ninguém da sua turma ficou mesmo? Ninguém ficou. Você trabalhou em lojas de imóveis, mas você queria mesmo era trabalhar com contabilidade. Por quê? É que eu comecei a trabalhar no Móveis Icre e os meus irmãos sempre trabalharam com contabilidade. Inclusive um tem escritório hoje
Escritório Ferreira, dois têm escritórios, e todos eles trabalhavam. Então eu achava que contabilidade era muito melhor que imóvel. Aí eu fui trabalhar no Escritório Novo Mundo, pedi as contas no Móveis RIC, fui trabalhar no Escritório Novo Mundo. E foi boa a experiência? Ah, não. Não, não foi. Agora, eu quero que você conte direitinho como é que foi aquele anúncio da Folha da Região procurando um datilógrafo. Então, eu vim fazer o teste, né? Datilógrafo, eu trabalhava no Hipólito, no escritório, Móveis Hipólito, e eu vi. Aí eu vim e fiz o teste, e naquela época era datilógrafo mesmo, era máquina, né? Hoje é computador. E passei nesse teste, aí eu resolvi trabalhar, porque eu sempre quis trabalhar em jornal. E eu pedi as contas lá no Hipólito, mesmo ganhando menos, eu vim trabalhar na Folha da Região. Ah, é? Até o Genilson falou, pô, mas você vai sair de lá para ganhar um pouco menos? Eu falei, não tem problema, eu adoro jornal, quero trabalhar no jornal. E aquele tempo trabalhava à noite, eu gostava de trabalhar à noite naquele tempo, ao contrário de hoje. Mas parece-me que no final das contas você não veio ganhando menos, não foi? Porque depois, para sair mesmo do jornal, do Hipólito, o Genilson me arrumou escrever esporte amador. Eu, desde criança, eu sempre mandava notinhas pro jornal do futebol amador. Guanabara, Água Funda, o Guapo, que é um time que eu jogava lá na RIC. Então eu mandava essas notinhas do amador. E eu sempre fui apaixonado. Aí o Genilson falou, você sai de lá, você trabalha meio período de manhã, de dia, e à noite, porque a digitação era à noite, né? O datilógrafo naquela época era à noite. E aí eu peguei e saí do Hipólito e vim para cá. E eu trabalhava nos dois. Aí quando eu passei a ser paginador, aí eu peguei e trabalhava de repórter. Quando eu passei a ser editor, foi uma época que o Fernando saiu do jornal. Aí, Fernando Lemos. Fernando Lemos, que é o meu editor hoje, que a gente está trabalhando junto. Aí o Fernando saiu, aí o Genilson falou, você vai ficar no lugar dele. Eu falei, então, mas aí eu preciso sair da noite, que não dá para trabalhar, conciliar os dois, porque... Aí o Genilson me tirou da paginação, pôs o Andrezinho, sobrinho dele, e aí eu tô até hoje. Mas então você não veio ganhando menos no final das contas? No final das contas, não. Não veio. Até mais. Como é que era a Folha da Região? Porque hoje é tudo online, tá? Como é que era naquela época? Ah, Arthur, era complicado fazer jornal naquela época. Até hoje né? Mas naquela época era muito complicado. Hoje as matérias vêm tudo pronto, via internet, Agência Estado, Folha de São Paulo. Mas antigamente era o Telex que a gente falava, era uma máquina assim, que vinha devagarzinho, né? Tudo assim, sabe? E vinha tudo letra maiúscula, que a gente fala em jornal caixa alta. Aí os editores, eles corrigiam esses textos e passavam pra gente datilografar. Então a gente tinha que datilografar aquilo lá. E hoje eu estou olhando daqui do estúdio, dá pra gente ver esse monte de computadores. Quantos computadores vocês tinham na época? Na época tinha, quando começou, veio 2 computadores. Eu lembro, e como era assim, difícil alguém parar no serviço, porque você entrava e não tinha hora para sair. Eu me lembro um sábado à noite que até a dona Ana Elisa veio ajudar eu a digitar. Para não atrasar muito o jornal. Ele ficou na redação lá. Naquela época, esses computadores ficavam na redação. E eu lembro um sábado que a dona Ana veio digitar. E eu mesmo, saindo tarde, eu me apaixonei. Eu gostei. Você falou que você sempre foi apaixonado por jornal. O que te apaixona tanto no jornal? Eu lia desde moleque, né, Arthur? Eu gostava de ler jornal, escutar rádio, eu adoro escutar rádio até hoje. Aliás, você disse que não assiste jogo na TV, como é que é? Eu não assisto, só quando eu estou de plantão aqui na redação, de quarta-feira, que eu assisto. Mas quando eu estou em casa, eu gosto de tomar uma durante o dia, eu chego, vou deitar, dormir, eu ligo o rádio e fico ouvindo no rádio, Jovem Pan. E aí, quais foram suas várias... porque você começou aqui, na verdade, antes de trabalhar, você mandava notinha, não era? É verdade. Notinha. Como é que era isso? Notinha do futebol amador. Você mandava para a redação mandava e eles publicavam? Eles publicavam. E quais as várias funções que você teve no jornal até hoje? Então, eu comecei como datilógrafo, né? Aí passei a ser digitador, aí eu passei a ser paginador e também repórter esportivo. Trabalhava de manhã. Trabalhava à tarde. Da 1 às 5, ia para casa, 1 às 6, tomava um banho e voltava às 8. Aí ficava até... E passei a ser editor, quando o Fernando saiu. Depois o Fernando voltou. O Fernando saiu novamente, eu fui para editor novamente. E aí ele voltou e a gente está até hoje, porque se dá bem. Eu me dou bem de repórter e ele se dá bem de editor. Eu vou fazer uma pergunta à la Rodrigo Andolfato, pergunta pimenta, Rodrigo, para você agora. Eu quero saber se quando você deixou de ser editor para dar editor do caderno de esporte, para que o Fernando Lemos ocupasse aquele lugar, a perda de status doeu?
Não, até porque na época eu pedi para fazer isso. Né? Ah, é? É, eu não ligo muito esse negócio de status, não, sabe? Porque o Fernando, eu e o Fernando dá certo, porque eu gosto de chegar cedo e sair cedo. E o Fernando já gosta de chegar mais tarde e ele não tem problema com o horário, ele não liga de sair tarde. Então, acho que não por isso, doeu nada de status. Não, e o dinheiro a menos? É pouca coisa. É pouca coisa. Pouca coisa. Não, acho que não compensa para mim, no caso, que eu gosto mais de ser repórter, sair para as ruas. Como é que era o seu relacionamento com o Genilson? Então, quando eu entrei no jornal, o Genilson sempre foi apaixonado por política, né? E eu gostava também, e ele começou a me chamar, convidar para reunião, filiei ao partido que ele tinha. Sei. E aí eu comecei a acompanhar o Genilson na política e deu certo. E até hoje eu gosto de política justamente por causa do Genilson. Não, mas eu me lembro na pré-entrevista de você ter dito que ele era um pai... Um patrão. Parece-me que você tinha um relacionamento muito próximo, pedia conselhos, não era isso? O Genilson para mim foi realmente um patrão, porque ele me ajudou muito. Hoje, se eu estou feliz de estar na Folha da Região, foi por causa dele, que ele sempre me apoiou, sempre me deu força, sempre deu muitos conselhos. Então, eu devo muito a Genilson. Eu ouvi dizer que você era tão puxa-saco dele, Tilim, mas tão puxa-saco, que se fosse preciso, você se oferecia para ser preso no lugar dele, é verdade? É verdade, realmente. Eu já fui testemunha até dele em vários casos. Ah, é? E você estava sempre à disposição? Sim, sempre à disposição. Sempre à disposição. Ele nunca te decepcionou? Não. Você acha que você já o decepcionou? Eu acho que sim, algumas vezes. Mas ele era aquele cara que puxava a sua língua, né? O patrão dava aquela bronca, aquele nervoso. Dali a pouco ele vinha quando não tinha nada acontecido. Aí ele estourava, explodia, era até bom, porque ele era um cara muito sincero. Quando você fez jornalismo, você me disse que desde o início você pensou em fazer a sua TCC, que significa? Trabalho de conclusão de curso. Isso, seu trabalho de conclusão de curso, inspirado na vida do Genilson como jornalista. Fala um pouco. Foi que eu resolvi fazer uma homenagem para ele e tanto é que eu comecei a escrever esse livro no primeiro ano de faculdade. Tanto é que eu tinha que apresentar no final do ano e em junho esse livro já estava pronto. Então eu contei a vida dele, entrevistei a família, a dona Ana, os filhos, os irmãos, as irmãs. E aí... No final do livro, eu escrevi a história da Folha da Região. E deu certo, tirei 9,5, ficou muito legal. Diz que na colação de grau você chorou muito. Foi na colação de grau que você chorou muito? Chorei. Além da emoção, eu lembrei muito do Genilson naquela época. Porque ele sempre falava, estuda, sem estudo você não é nada. Então ele sempre estivou a estudar. Eu já tinha feito contabilidade no Salesiano, 3 anos, depois do ginasial. E depois eu parei de estudar. Aí deu certo que foi quando veio a faculdade de jornalismo para cá, que eu e muito mais gente aí da redação fizemos faculdade junto. Você disse que é uma pena que quando você se formou... Quando eu se formei, infelizmente, o Genilson já não estava mais com a gente, né? Que ele faleceu, mas ele me ajudou bastante. Ainda falando do Genilson, eu quero que você conte... Quando você ficou desesperado, porque acho que o Valério Cambuí estava te processando e você foi falar com ele, o que ele disse? Valério Cambuí era presidente do AI, eu entrei desesperado, eu nunca tinha ouvido falar em processo. Entrou no escritório do Genilson, patrão, pelo amor de Deus, o Valério Cambuí está me processando. Ele deu risada, né? Ele tinha maneira de pôr a mão naquela cadeira dele. Casquenta não, jornalista que não é processado não fica famoso. Você foi processado mesmo? Foi e ficou famoso, várias então? Vezes, eu acho que sim, viu? Você concorda com ele que jornalista que não é processado não fica famoso? E ele falava, quem fala a verdade não merece castigo. Não merece castigo. E aquela história que eu achei engraçada, que o prefeito Domingos Andolfato jogou um prato de farofa em você, conta. Na época o doutor Domingos era prefeito de Araçatuba e presidente do AIA. E naquela época, a dona Clarice, mulher dele, que era a primeira-dama, ela fez um rodeio no estádio. Por causa disso, não deu tempo de recuperar o gramado. Acabou com a grama, dona Clarice. Não, é claro. Aí nós tivemos que jogar, que eu falo, a AIA teve que jogar em Birigui, no estádio Pedro Marim Berbel, o primeiro turno inteiro do campeonato. Sei. Aí teve uma festa, tinha a SEATA, a Associação dos Cronistas Esportivos de Araçatuba. Aí a gente fez um jogo lá no ginásio dos bancários, era a imprensa contra o pessoal do AIA, a diretoria da AIA. Aí ele começou a falar, ele falou assim, e tem um jornal aqui, só mete pau na AIA, só mete pau na cidade, no prefeito, tal. E começou a falar mal do jornal, né? Ele era prefeito? Ele era prefeito e presidente da AIA. Aí eu peguei, no final, pedi a palavra. Eu não precisava falar que era Folha da Região, né? Aí eu peguei, estava na cara.
Aí eu preguei e falei, vem cá, mas o senhor está falando? Eu só falei a verdade. A Raia jogou o primeiro turno em Birigui por incompetência da mulher do senhor, que fez até... Aí ele falou, você é safado, seu patrão é safado. Eu falei, safado é você, rapaz. Que história de consórcio aí, quem tinha que estar preso era você. Você chamou o homem de safado aí. Ué, ele chamou, eu fiquei... Quando ele chamou, eu não liguei, mas chamou o Genilson, eu falei, não, aí não. O senhor que é safado. Que aí na história, foi aquela época dos consórcios. Sei. Mas hoje a gente se dá muito bem. E aí ele te jogou um prato de farofa? Ele jogou um prato de farofa na minha cara e tinha um rapaz da TVI filmando lá, pegou a farofa, pegou na cara dele. Pegou no rapaz da TVI, pegou no rapaz da TVI. Uma pessoa que apareceu muito na pré-entrevista foi o Mael, os colegas do Mael, que para quem não sabe chama Esmael, da Chácara do Mael. Eu queria que você falasse um pouco do Mael e da Chácara do Mael e dos colegas de lá. O Mael para mim principalmente depois da morte do Genilson, ele passou a ser praticamente um pai para mim. Meu pai é falecido. Então, um cara que sempre me ajudou, sempre me deu apoio, sempre me ensinou coisas boas. E através disso, eu ia no bar dele, eu resolvi montar esse campeonato, que é hoje a Copa Folha da Região, no Jardim Guanabara. Sei. Aí eu chamei ele para vender cerveja, e ele topou. Ele ia com uma caminhonete e levava aquele isopor grande, né, de cerveja, e vendia ali, foi no campo do Guanabara, que eu tomava conta do time do Guanabara, que era campão, futebol de 11, para o pessoal entender. E aí acabou o campeonato amador e eu fiz um minicampo dentro do campão do Guanabara. Eu fiz as traves, mandei fazer as traves de ferro, e eu fazia o campeonato ali. E o Mael começou a vender cerveja ali. Como o campeonato foi crescendo e ele gostou da coisa, ele comprou uma chácara, que é hoje a chácara do Mael. Ele comprou um terreno, era tudo mato, e ele construiu essa bela chácara que é hoje, e tem os campeonatos. E através do Mael a gente fez muita amizade, porque o esporte traz amizade. Então aí, através do Mael, eu conheci o Lalo de Birigui, que é um grande amigo, o Carlinho do Rápido 90, que é um grande amigo, o Maurício Fioriti, que também é da comissão. Quer dizer, o próprio Luizão, do Bar do Luizão, o pessoal vai tomar cerveja, aumentou esse tipo de amizade, entendeu? Então, o Mael, para mim... Então, hoje é Deus no céu e Mael na chácara. Com certeza, sim, eu devo muito ao Mael. Questão de opinião, e a esses amigos, né? Volta já. Estamos entrevistando 2 jornalistas da Folha da Região, jornalistas da área de esporte. Como eu já disse, eles trabalham juntos há 21 anos. O de agora tem 40 anos, é solteiro e tem 10 irmãos. Ele é o editor de esporte do jornal Folha da Região. Olá, Fernando Lemos. Olá, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Fernando, você é o 11º filho de Dona Celi e seu José, e mora com eles até hoje. Fico imaginando o quão mimado você não foi e não é. Tô certo? Você está certo, o raciocínio está absolutamente correto. Talvez a proporção de mimo não seja a que, vamos dizer assim, muitos imaginam, o que é um senso comum em casa, por exemplo. Eu vou te dizer por quê. São 10 contra 1. Tá? Você vai... O meu 10º irmão acima tem 10 anos a mais de diferença de idade. Então, eu sou o tal do raspa do tacho. Raspa do tacho. São 10 contra 1, eu vou perder sempre esse debate. Mas você sabe, Mago, vou fazer uma defesa sua. Embora eu insista que você é realmente mimado, e me parece, Dona Celi deve perguntar o que você quer comer de almoço. Assim. Mas, em contrapartida, me parece que você os mima muito. Isso aí eu diria que para você que a gente tem missões a cumprir na vida. A forma como essas missões nos foram passadas, aí eu não sei julgar, não sei se é coisa de Deus, eu não sei se é coisa do acaso, da circunstância, mas eu hoje sou solteiro e morando com meus pais, eu acho que eu tenho toda a obrigação, como um bom filho, de cuidar deles. Às vezes exagero até um pouco na dose. Entre 10 irmãos, 2 são figuras bem públicas. Uma é a vereadora Tiesa. Eu quero que você me fale um pouco, inclusive você acompanhou, ela foi candidata 4 vezes, perdeu 2 vezes, ganhou 2 vezes, você sempre esteve ao lado dela. Eu quero que você fale um pouco da Tiesa como irmã, como vereadora, do relacionamento de vocês. O relacionamento meu com ela é bom, harmonioso, como é o meu relacionamento com todos os meus demais irmãos. Em relação à Tiesa vereadora, eu posso dizer para você, não só por ter participado ativamente dos 4 processos
eleitorais de que ela participou, que é uma pessoa que faz política como eu gostaria que todos os políticos fizessem política no país. Ela é uma pessoa, ela é uma figura absolutamente desprovida de desejos materiais. Eu sei que ela faz política porque ela gosta do povo, porque ela sempre foi assim. Lá em casa, eu ouvia falar, obviamente, porque eu ainda era muito pequeno. Ele é assistente social, né? A formação dela é em serviço social. Então, é uma pessoa que, politicamente, eu boto a mão no fogo. Ela jamais vai empreender qualquer ação visando promover algum desfalque no erário público. Uma pessoa absolutamente honesta. Mas vocês têm divergências ideológicas, né? Sim, o que eu diria que também é natural, né? Você pode dar um exemplo? O partido em que ela milita atualmente, já houve figuras, é o PSDB, já houve figuras por quem eu nutria muita simpatia, outras nem tanto. Então, vamos dizer assim, eu não sou um tucano, assim como não sou um petista. Os últimos acontecimentos políticos em nível nacional e local, eu acho que acabaram me conduzindo a uma situação em que essa divergência ideológica não se dá de uma maneira tão efetiva assim, diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho. Uma outra figura bastante conhecida é a Anelisa, que é dona da Folha da Região, juntamente com os seus filhos, né? Aliás, devo deixar bem claro que esta pauta não foi sugerida por sua irmã. Sem dúvida. Tá? Nós estávamos procurando, o Pitito e eu, pessoas da Folha da Região que, além de trabalhar aqui, tivessem uma ligação afetiva forte com a Folha da Região. Como é a Anelisa como irmã e como empresária? Como é que você a vê? Como empresária, eu acho que eu posso falar menos do que como irmã, porque eu não acompanho o dia a dia dela, exatamente a atuação dela, mas é senso comum que se trata de alguém com muito gabarito administrativo. O sucesso da Folha da Região, o crescimento da empresa, a força que esse jornal tem em Araçatuba, a força política, eu não estou falando de política partidária, né? Dizem por si só. Quando eu falei para você que eu não acompanho muito a trajetória empresarial dela, eu te resumo isso com um fato. No mês passado, eu fui à sala dela, a gente teve uma reunião de editores. Deve ter sido a 5ª ou 6ª vez, desde que a Folha da Região está instalada aqui no Nova York, que eu fiz uma visita a ela na sala. Vocês têm divergências ideológicas, assim como você tem com a Tiesa? Não, porque a Anelisa, ela é uma pessoa que não aprecia muito a política partidária. Em geral, ela, como boa mineira, ela fala pouquíssimo, né? Ela não rechaça, né? Ela aprendeu a conviver porque o afã do Genilson era absolutamente incontrolável, ele era um político nato. E ela precisou conviver com isso. Mas eu sei que ela não gosta. Ao contrário da Tiesa. Você vê que as individualidades, né? Você diz que é impossível apontar um irmão com quem você nunca teve conflitos, né? Com as namoradas você teve? Muito? Eu até poderia apontar um irmão com quem eu nunca tive conflito, que é o Manuel. Manuel, o pessoal que conhece como Cook. Ele está atualmente em Campinas. A nossa relação foi sempre de uma identidade muito grande, de coincidências de pensamento a respeito de muita coisa. Mas o que eu quero saber é se com as namoradas também você nunca teve conflitos. Porque a impressão que eu tenho muitas vezes, assim como eu, é que você sempre tem razão. Né? Essa impressão às vezes advém, de repente, de uma força de argumento, de um poder de argumentação de alguém. Eu estou jogando a farinha para o meu saco. Claro. Mas você não acha que sempre tem razão? Não, absolutamente. A função que eu exerço de editor de esportes, exerço há mais de 20 anos, como você falou, ela, por natureza, ela exige que a gente seja ponderado o quão mais possível no momento, por exemplo, de escrever um material, de fazer uma denúncia, a gente precisa ouvir os dois lados. Então, você está falando em intransigência, a gente vai evoluindo, cada vez vai ficando menos, né? Mas eu acho que eu não passo longe de ser um antidemocrata. Você falou em 21 anos de jornal. Sim. E você faz aniversário em 30 de dezembro. É desconfortável fazer aniversário em 30 de dezembro? Hoje eu não ligo muito mais para essa coisa de data. Né? Outro dia a gente teve Dia das Mães e havia um evento lá em casa, eu tinha um compromisso. Você não vai no Dia das Mães? Não tem Dia das Mães, Dia das Mães é todo dia. Eu estou lá com eles todos os dias, né?
Você disse que como aluno você passou lá atrás a minimizar o estudo acadêmico e comer livros de todas as áreas. Compensou? Ah, sem dúvida. Compensou. Eu acho que há obras à nossa disposição aí de grandes pensadores, grandes autores, falando de uma forma mais universal, que nos acrescentam muito mais, de repente, do que uma aula de física, onde eu vou saber, ou de química, se algo é mistura homogênea ou heterogênea. Não estou desqualificando, é absolutamente necessário. Tá priorizando, né? Quando lá. É que você percebeu o seu interesse por esportes, hein, Fernando? Foi lá atrás, foi quando a primeira vez que eu fui no estádio, aqui no estádio Ademar de Barros, Lupércio, que é marido da Tiesa, foi quem me levou, foi o Lupércio que me ensinou a ser santista. Nós somos de uma família de irmãos santistas, só um que é São Paulino. Quem é o São Paulino? É o Marcelo, reside em Campo Grande, ele é engenheiro agrônomo. Começou ali, naquelas idas ao estádio, depois ela foi se ampliando para a prática esportiva em si, em clube, Araçatuba Clube. E você praticava futebol também? Muito. Muito? Jogou bem? Não. Como é que era isso? Eu joguei bem basquete. Você falou em esperar, na nossa pré-entrevista, você falou em esperar a revista Placar na banca. Eu quero saber como é que é essa comparação no passado, que era uma coisa lenta de esperar Placar, e hoje tudo online. Hoje num clique você tem acesso a determinada informação que a gente, de repente, demorava uma semana para a gente tomar contato. A história da Placar, ela foi vivida ali na tenra adolescência, vamos dizer assim, 11, 12 anos. A revista Placar era mensal e ela trazia todas as novidades do futebol europeu, que foi uma coisa que eu sempre fui muito ligado. E eu e um colega, o Fernando também, meu xará, o Fernando Junqueira, a gente debatia, sabia todas as escalações de times. Hoje o meu sobrinho, de 6 anos de idade, tem informações que eu tinha na época e eu estava à frente do tempo pelo interesse, porque as ferramentas disponíveis eram absolutamente Mas você raras. não tem saudade daquela época de esperar Placar na banca, ou você acha que essa tecnologia instantânea é maravilhosa mesmo? Eu acho que a tecnologia é fundamental. Hoje, eu lembro da época de fechamento, do processo de fechamento antigo no jornal, pela linotipo, chumbão, eu acompanhei isso. Eu fico imaginando como se conseguia fechar uma edição. Nossa, hoje é tudo muito mais prático, as ferramentas de que a gente dispõe em termos tecnológicos, nos possibilitam muito conforto nessa área. Agora, a nostalgia sempre existe, aquela coisa romântica de você esperar a revista, de você esperar uma tabela de um campeonato italiano. Aquilo vai ficar sempre na retina como algo muito gostoso que a gente viveu. Ô, Fernando, com quantos anos você começou a ganhar dinheiro? Por aí. Mais ou menos coincidiu com essa época que eu falei do comer livros, 11, 12 anos. E como é que você ganhava dinheiro? Criando canarinho. Criando canarinho. Eu era passarinheiro. Fiz grandes negócios. Fez grandes negócios? Fiz grandes Peraí, você falou que você jogou basquete melhor que futebol, você se destacou mesmo no basquete? Uma curta época em que eu me dediquei mais, aí já é mais pra frente, época de primeiro e segundo colegial, 15, 16 anos. Eu jogava um bom basquete. E aquela escolares, assim, era paixão de criança pela máquina de escrever elétrica ou eletrônica do Genilson? Interessante. Nós vamos lá mais para trás ainda, devia ter talvez 7, 8, a gente ia brincar no jornal, o Genilson nos levava a mim, ao Luiz Augusto e ao Pitito, que são os dois mais velhos, a gente vivia junto. Dormia na casa de um, outro dormia na casa do outro, mas lá na Folha da Região, na sede antiga, na Afonso Pena 632, o Genilson tinha na sala dele uma máquina Remington, era elétrica, ela tinha um funcionamento, assim, era mais ou menos o que a internet é hoje em relação ao jornal da máquina elétrica e da mecânica, e eu era fascinado por aquilo, eu pegava a folha de sulfite e ficava E ele batendo. deixava você mexer? Eu acho que sim, porque ele começou, talvez tenha sido ali que ele começou a perceber que eu eventualmente pudesse ter uma veia jornalística. Uma vez, parece-me que eu ouvi dizer que ele disse que você seria um grande jornalista. Ele falou isso para os seus pais? Isso realmente aconteceu. Ele falou que eu tinha muito futuro. Foi no estabelecimento comercial que já não existe mais aqui em Araçatuba, o Ugolin Pizzaria ali em Nova York, onde depois foi o Arthur Pastelaria. E isso me gravou, ficou na retina também como
uma lembrança muito gostosa. Você entrou para a Folha da Região, parece que em 1990, e você cobriu os Jogos Abertos. Em 91, o Genilson te ligou e falou o quê? Eu tive uma primeira passagem pela Folha da Região, 89, passagens rápidas, esporádicas. Em 90 eu fiz um trabalho contratado como freelancer. O editor da época era uma pessoa com quem eu me dava muito bem, o Sérgio Vitali, e ele próprio sugeriu, porque ele não ia dispor de tanto tempo, afinal ele tinha que cobrir polícia também na época, e ele sabia do meu conhecimento acerca de todos os esportes, de modo geral os esportes olímpicos, que meu conhecimento não era restrito ao futebol. Aí eu fiquei aqueles 10 dias, isso deve ter sido outubro de 1990, foi a época que Araçatuba foi sede dos Jogos Abertos do Interior pela penúltima vez. E aí, em 91, dia 20 de janeiro, estávamos em São Paulo, no apartamento de um outro irmão, eu e o Luiz Augusto, o Guilherme, filho mais velho da Nelise e do Genilson, e o Genilson me ligou que era para eu retornar imediatamente, que o editor estaria entrando em férias e eu assumiria o posto dele, mesmo depois que ele voltasse, eu continuaria... E você se sentia preparado? Olha, em termos profissionais, talvez um pouco mais do que em termos emocionais. Eu confesso para você que hoje, recordando aquele momento, eu talvez, não que tivesse me subido a cabeça, porque eu também nunca fui essa pessoa de ter esse ego, de adorar elogios, mas você acabava, eu tinha uma coluna assinada, você acabava sendo alvo de comentários num restaurante, as pessoas te abordavam. Eu acho que o meu filtro não foi legal para isso na época. Se eu pudesse voltar atrás, seria muito melhor, faria melhor. Foi você que criou a coluna no Ademarzão, ou você escrevia para ela também? Eu criei... E escrevi. E ela fez muito sucesso, né? Era falando de futebol por causa do estádio. Aqui. Eu quero saber se aquele sucesso regional te subiu a cabeça. É como eu te disse, talvez ele tenha me subido a cabeça, não a termo absoluto da questão da vaidade, mas talvez de repente me sentir mais importante do que na verdade eu era. Mais do que você era. Se você conseguir desprender isso aí do item vaidade, eu acho que você vai estar fazendo uma observação onde eu quero chegar. Não, eu só estou perguntando. Por exemplo, você é hoje menos intransigente do que era, você já falou. Ah, não tenha dúvida nenhuma. Você é menos estourado do que era? Menos, mas ainda sou. Mas por isso que tenho que melhorar. Por 2 vezes você saiu da Folha da Região, por quê? A primeira foi em 94, a gente teve algumas divergênciazinhas no âmbito familiar, eu não estou me referindo apenas à questão dos 2 proprietários do jornal, uma coisa mais ampla. E eu não sei o que me deu, eu pus na cabeça que eu queria ser professor de português, eu tinha muita facilidade com língua portuguesa, e passei a ensinar em aulas particulares, inclusive a Nelise e o Genilson me ajudaram, punham um anúnciozinho na Folha da Região. Eu cheguei naqueles 4, 5 meses que eu dei aula, mesmo estando havendo um impedimento legal para eu lecionar, porque eu não tinha formação, mas eu eu cheguei a ter praticamente de 9 a meio-dia, 2 a 6, praticamente todos os horários preenchidos. E da segunda vez, por que você saiu? A segunda vez havia uma incompatibilidade muito grande entre mim e o editor da época. Hoje, talvez eu não fizesse a coisa da maneira como foi feita. Houve, nos debates acalorados, algo que eu possa não ter ouvido bem, ou que possa ter me sido falado de uma maneira em que eu não pudesse entender. E aconteceu, mas o bom é que voltei depois Eu quero saber, parece-me que te deram um conselho naquela época. Você lembra? Qual foi o conselho? A gente falou disso, né? Na pré-entrevista. Era para eu começar a me preparar para exercer a nobre arte de engolir sapos. Você aprendeu? Vamos dizer assim, que hoje eu já engulo umas ranzinhas. Umas ranzinhas. Você falou muito na pré-entrevista também do seu ex-editor-chefe, Fuad Atala. Por que você o admira tanto? Porque ele é o melhor jornalista com quem eu já trabalhei, disparado. Sem dúvida. O Fuad, falar em Folha da Região é muito pouco, porque o Fuad é de uma grandeza, para não usar um termo aí
meio ruim, de uma grandeza sem tamanho. Sem tamanho. Ele teve participação efetiva na época em que foi editor do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, aquela época dos anos de chumbo, da luta contra a ditadura. O jornal era vanguarda nesse sentido, era bem vanguardista o Correio da Manhã, e o Fuad integrava o topo do corpo editorial. O Rui Castro, na Folha de São Paulo, página 2, já citou o Fuad um sem número de vezes, porque o Rui Castro era foca. Na época, no jornal Foca... Eu já tive o prazer de jantar com ele 2 vezes, então se eu tiver de novo, vou falar dessa sua admiração por ele. Eu quero saber por que também você gosta tanto do colunista Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo. Porque eu considero ele, talvez a pessoa hoje mais inteligente do Brasil. Ah, é? Tem muitas coisas, tem muitos pormenores em que até eu não me identifico tanto. Mas, por exemplo, a coisa do ser humano ser livre, e desde que não invada o espaço do outro, fazer o que quiser. Vamos dizer assim, uso de cinto de segurança, uso de drogas, a menina que vendeu a virgindade. Eu acho que cada um tem que fazer o que quer. É maior de idade, desde que seja... desde que não faça mal para o outro. Para o outro, não interfira no dia a dia de outra pessoa, eu acho perfeito. E você disse que ele insta o leitor a pensar, né? Você falou que isso era... Ele costuma utilizar trabalhos científicos, acadêmicos, e transportar para uma situação de dia a dia, seja do cotidiano, da política, e ali ele, a partir daquele gancho que esses trabalhos fornecem a ele discorre de uma maneira a transportar a coisa para o nosso presente dia ali. Ele é muito habilidoso nisso. Você fez publicidade, propaganda, jornalismo e agora está fazendo psicologia na FEA, a Faculdade Educacional Araçatuba. O que te levou a fazer o curso de psicologia? A paixão que me despertou, ou se eu não posso usar a paixão, mas o interesse que me despertou, a psicanálise, a psicoterapia. Eu fiz psicoterapia com uma profissional de excelente gabarito aqui em Araçatuba, que é a Marilanda, e aí eu comecei a me atrair por aquele ofício, por aquela especialidade. Desde aí, então, eu falei, um dia eu vou estudar para ser psicólogo clínico de consultório. Você disse que a FEA é um mundo inteligente, pouco conhecido em Araçatuba. Você pretende torná-la mais conhecida? Talvez, quem sabe, né? Dentro que eu dei um quinhãozinho de colaboração para isso, enquanto profissional de psicologia, já estarei satisfeito. Mas já saíram brilhantes de alunos de lá. Para um professor amigo meu e para então diretora do curso, num determinado momento eu me referi à FEA como uma universidade, uma instituição que tinha um corpanzil docente e não um corpo docente, dada a qualidade dos professores. E é um mundo meio desconhecido mesmo, né? Ele não é uma faculdade que não é tão badalada, não sai nos noticiários, até por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, ela não está na berlinda como as outras instituições. Para a gente terminar o bloco, você acredita que ter um consultório como psicólogo o motivará mais que ser jornalista? Eu acho que pelo fato de eu já ter exercido o ofício de jornalista durante tanto tempo, pelo fato de seguramente se apresentar como algo novo, talvez me motive mais. Agora, a minha paixão por jornalismo é algo... olha, eu não tenho como descrever para você. Eu chego todos os dias na redação da Folha da Região disposto a fazer o melhor trabalho. Sou meticuloso, sou chato, e eu posso garantir para você, no dia que eu não sentir esse prazer, eu vou vender abobrinha na feira, vou vender beiju, vou ser psicólogo, vou fazer qualquer coisa, mas não vou trabalhar em algo que esteja me deixando insatisfeito e feliz. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando 2 jornalistas que têm o esporte em seu DNA. O editor do Caderno de Esporte da Folha da Região, Fernando Lemos, e o repórter de esportes, Tilim. Ô Fernando, o que é que significou o Vôlei Futuro para a gente? Foi o maior movimento esportivo da história da cidade. Eu posso te afirmar isso com toda certeza,
de alguém que não acompanha desde o início, mas de alguém que acompanha há mais de 20, quase 30 anos. Nunca houve nada nem parecido por aqui. Eu me lembro que em 1991, a AIA foi jogar em Limeira, um jogo decisivo, foram 19 ônibus da própria Reunidas, lotados de torcedores. Ao que me consta, na final da Superliga de 2 edições passadas, foram 50 ônibus. Super. Então você já tem ideia da dimensão da coisa. Estamos todos de luto? Olha, eu acho que luto é uma palavra que talvez não seja tão adequada, tão pesada. Qual mas é? Não é saudosos? Saudosos, tristes, porque afinal de contas a perda ela é inversamente proporcional ao tamanho do ganho, que foi muito bem a presença lembrado. do vôlei futuro aqui. E o fim não foi legal, porque faltou um pouquinho de contato, o anúncio de que o vôlei futuro não mais existiria, ou pelo menos estaria fechando as portas. Demorou uma nota oficial de 1 linha e meia. De 1 linha e meia. Ô Tilim, eu me lembro de uma coisa que você falou na pré-entrevista, você namorou por 10 anos. Por que terminou o namoro? Na verdade, quando inclusive era a Renata, ela me conheceu, eu já sabia que eu vivia do futebol. E sábado, domingo, quer dizer, para ela não vivia do futebol, você vivia pro futebol, né? Verdade. Aí ela falou, não dá mais, ou eu ou o esporte. Eu falei, não posso largar do esporte. Então, o esporte é minha vida. Aí eu larguei. Não, você foi mais incisivo. Eu ou o futebol? Eu preferi o futebol. O futebol. Ainda bem. Ainda bem? Talvez ainda bem para ela também, coitadinha. Eu jamais trocaria. Mas você jamais trocaria, você já está fazendo a sua campanha afetiva aqui, mas tudo bem. Ô Fernando, na pré-entrevista eu te perguntei o que era gostoso e você me contou uma história engraçada que aconteceu no Bola 7. Conta. Verdade. Deve fazer 8, 10 anos. Eu fui ao banheiro do Bola, fazer a minha necessidade fisiológica lá. E algumas pessoas por ali fazendo o mesmo. Estavam urinando. Estavam urinando. E um deles, um tom assim de alívio, né? Acho que ele estava muito apertado, falou para o outro, nossa, não existe coisa mais gostosa na vida do que urinar quando está apertado, né? Aí o rapaz falou, não sei se eu que não sei urinar ou você que não sabe se relacionar sexualmente, transar. Achei ótimo. Eu quero saber, você vive nessa chácara do Mael, já falei aqui que é Deus, aliás, um abraço, Mael. Eu já estive na chácara do Mael, mas qualquer dia eu vou lá para assistir um jogo de novo. Eu quero saber se a chácara do Mael já propiciou que alguns nomes se tornassem nacionalmente conhecidos. O principal dele é o Rodrigo Biro, inclusive até o Fernando, quando viu o Rodrigo Biro, falou, esse menino vai longe. O Fernando Lemos aqui? Você lembra, né, Fernando? Eu acho que foi a primeira pessoa a observar futebol, né? Ele jogava... Ele nos deu uma entrevista aqui. Ele jogava pro time do Claudio Norcinte, dali ele foi pro Tigrão, na época, era o Atlético, o Ney Giron, que era o presidente, e hoje ele está. Mas há outros. Sim, o André Cunha também jogou muito ali. O Fabrício Lemos, que foi craque no futebol de salão, foi profissional, jogou na AIA, saiu dali. Marcos Dias, Carlinhos Jundiaí. Você que viu esse pessoal lá na época da não fama, eles mudam com a fama? Não. Ficam metidinhos? Pelo menos comigo, não. Sempre foram os mesmos. Se você me permite, Arthur, claro. Isso aí é um ponto a se destacar. Esse pessoal do esporte na Satuba consegue se projetar, vamos dizer assim, mais em termos de futebol, eles não mudam. Não mudam. Aliás, até fazem questão de dizer que mantêm as raízes, sempre vêm visitar familiares. Ao longo dos 20 anos que a gente acompanhou, sempre foi assim. Que bacana. Fernando, eu acompanhei você fazendo muitos regimes. Você fez muitos regimes, né? Fiz, eu devo ter feito dezenas. Você disse que só não fez o da Lua, foi isso? Aí já seria demais. Aí né? você fez a cirurgia bariátrica. Eu quero que você fale um pouco sobre ela. Ela foi muito sofrida num primeiro momento, porque eu acabei tendo que ser submetido a uma reoperação em função de uma fístula que eu tive na parede abdominal. Inclusive, passei muito mal, fiquei um dia na UTI, cheguei a UTI com um nível de leucócitos lá, não lembro, glóbulos brancos, ou muito alto ou muito baixo, estava com infecção generalizada na parede abdominal. Foi sofrido porque depois dessa reoperação eu fiquei hospitalizado na Santa Casa durante 39 dias, em pleno calor de janeiro em Araçatuba. Meu plano de saúde à época
não tinha não incluía ar-condicionado, não podia nem comer nem beber água. Nossa! Você disse que sonhava que você estava o quê? Mergulhando? Mergulhando numa piscina de limonada. Mas, no geral, você faria de novo? Com certeza. Com certeza. Se eu previamente soubesse que passaria por tudo aquilo em função da recuperação novamente, eu pensaria. Mas também você já tem o resultado final, que foi muito bom, não foi? Você disse que você aprendeu o quê? Que a gente come. Então, o mais legal dessa cirurgia, né? Eu acho que eu não aproveitei ela enquanto devia, porque eu me tornei uma pessoa muito acomodada, não precisava mais emagrecer tanto, então parei de praticar esporte, fiquei muito sedentário. Mas isso sempre é possível mudar. Mas o legal da cirurgia é uma noção que ela te fornece, do quanto a gente come desnecessariamente. Em termos de quantidade. Se entrasse na cabeça de todo mundo isso, sem precisar passar pela cirurgia, o universo seria bem menos pesado. O universo seria bem menos pesado, é ótimo. E aquela sua matéria que fez muito sucesso com o jogador Neto na AIA? Na verdade, quando a AIA contratou o Neto, né? Aí eu acompanhava lá, aí o Hélio Correia, o Dunga, falou, vê se dá destaque pro Neto, né? E na matéria eu relembrei os casos de indisciplina, né? Porque todos os times que o Neto passou, ele casou problemas. E aí, né, a manchete foi, AIA contrata o indisciplinado Neto. Nossa, o Fernando lembra disso, foi... O Genilson falou, fica aí, não sai hoje não. Teve que ligar o pessoal ligando no programa do Rister, na rádio. E o Genilson, nossa, foi aquela, né? Aí, dali um mês ou 40 dias, o Neto foi dispensado por indisciplina. Por indisciplina. Você assiste então, aí o Neto a gente na TV? Detesto. Não gosto do Neto. Não assisto a Bandeirante por causa do Neto. Qual é a sua expectativa para a nossa Copa do Mundo em 2014? Eu acho que em termos de nível técnico vai ser uma Copa bem interessante. A gente tem seleções aí como Espanha, Argentina, Alemanha, talvez um pouco a Holanda, mas que tudo indica que elas nos proporcionarão boas exibições de futebol. Inclusive a brasileira, que eu acho... Em porcentagem, qual a nossa chance de vencer? É difícil falar, viu, Arthur? Porque, chuta aí. Sabe por quê? Eu vou falar, vamos pôr aí 40%. 40%. E você? Mas você isso acha muda. Quanto? 60%. Não, hoje, nós estamos falando hoje, 60%. Você acha? Agora, o que eu quero saber esses protestos todos, queremos hospitais do nível da FIFA, escolas do nível da FIFA. O investimento na Copa do Mundo é um investimento que você teria feito? De forma... Eu não teria feito Copa do Mundo no Brasil. Não teria feito. Não estava preparado para isso. Não vai deixar pouco legado. Desvios de verba, licitação. E Olimpíada? Como é que é a sua expectativa para 2016? Eu digo mesmo que o Fernando falou. Mesmo. O país não está preparado para isso. Não está preparado. Principalmente desvio de verba que sempre tem, vai ser muito maior. Então, acho que temos outras prioridades. A saúde, por exemplo, dá dó de um pobre que fica doente. Né? Nem mesmo quem tem plano de saúde hoje, às vezes não consegue marcar uma consulta. Então, eu acho que o país não está preparado. Fora essa parte social, você acha que traremos algumas medalhas de ouro? Com certeza. Temos chances em muitas modalidades. Ô, Fernando, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante na pré-entrevista, que é difícil você pensar em alguém muito voltado ao esporte que gosta de música erudita. E diz que ultimamente você está voltado para a música erudita. O que aconteceu? Eu não sou um consumidor voraz de música erudita, mas há ocasiões bem constantes em que eu me vejo ouvindo uma ópera, É um gosto que eu tomei a partir do relacionamento com uma namorada recente. Ela era musicista, era cantora e acabei tendo acesso a algumas obras e me interessando pela melodia e comecei a ouvir. Você disse, Tilim, que você gosta tanto de Araçatuba que não viaja nem nas férias, que você morre de saudade dos botecos. E ainda exagerou, falou que não sairia da Folha da Região nem para ir para Jovem Pan. É um puxa-saco antes e pós-Genilson, hein? Pelo amor de Deus, vai, fala um pouco. Realmente, eu não gosto de viajar. Primeiro que eu tenho medo de descer serra. E segundo que não precisa ir para serra, não precisa ir verdade. E segundo que eu não gosto de Araçatuba. Eu viajo, às vezes vou
pra praia até no carnaval, geralmente. Mas dá 3 dias, eu morro de saudade de Araçatuba, dos meus botequinhos, do meu povo. Eu adoro Araçatuba. Então... Adora. E não é um pouco, vou fazer uma intriga aqui, não é um pouco ego também, porque em Araçatuba a gente tem uma certa identidade, a gente é reconhecido, a gente é acarinhado e lá fora a gente é ninguém? Com certeza, também. Eu pedi para vocês pensarem numa pergunta um para o outro. Pensaram? Quem começa? Como é aturar o Fernando Lemos... Mas é para falar de verdade. Seu editor durante 21 anos aí com 2 ou 3 hiatos de interrupção. Eu acho que o mais fácil é você conhecer a pessoa, né? Então o Fernando eu conheço bem. Eu sei quando ele está nervoso, quando ele, às vezes, ele explode, às vezes ele liga no telefone, mas ali no outro dia não tem mais nada. Ele disse então... aqui pra gente, já nessa entrevista, que ele é menos intransigente e menos estourado do que ele já foi. Você diria que ele melhorou mesmo? Sim, com Melhorou. certeza. Então, ponto para você, Fernando. Ponto para mim. Pergunta, Tilinho. A mesma, como é que ele conseguiu me aturar tudo esse tempo? Eu tô adorando esse povo, porque quando eu penso que eu sou autocentrado, eu não sou o único, porque é assim, quando a gente dá a chance dele perguntar pro outro, ele pergunta assim, o que é que você acha de mim? Achei ótimo, então vai. A gente já teve uns quebra-paus que quem assiste pela primeira vez poderia pensar, o próximo processo é sacar uma arma, dar uma facada no outro. Mas aí, o importante é que depois passa... Até pelo ponto de vista que nós dois temos, eu sei que é dele também, que o rancor é um dos sentimentos mais ruins que existe. E rancor se alimenta de rancor, né? Então, a gente você percebe que a editoria da Folha de Região, nós que estamos juntos há mais de 20 anos, nunca a editoria durou tanto assim, né? Sempre está trocando de editor, de repórter, e a gente está junto todo esse tempo. Dei umas palavras para vocês pensarem, e se um não ocorrer para um e ocorrer para o outro, pode entrar na frente do outro. Eu quero uma qualidade sua. A dedicação a meus pais, a dedicação à minha família, que ultimamente até diminuiu. Uma só qualidade. Na hora do defeito ele vai querer falar um. Então, isso e o capricho no trabalho. Capricho no trabalho. Humildade e sinceridade. Defeito. Intransigência, mau humor, explosões. Ansiedade. Vai acontecer coisa daqui um mês, eu já estou preocupado. Não diga que você é ansioso. O que é gostoso? Fora sexo, eu costumo dizer. Comer bem. Comer bem. Um bate-papo com os amigos, cozinhar. Cozinhar. Tá no boteco tomando cerveja com moda sertaneja e está na beira de um campo. É de futebol, né? E desagradável, hein? O que é desagradável? Trânsito, fila de banco, fila de self-service. Você não gosta de esperar, né? Nossa. Eu sou igual ele, mas eu acho que desagradável assim é a traição, principalmente em amizade. Em amizade. Eu acho Você que nunca traiu ninguém? Não, sinceramente. Medo vocês têm? Algum? É uma frase que, se não me engano, é de autor desconhecido, mas imagino se tratar de um provérbio chinês, porque quase tudo é inventado na China. Então, é aquela do... Qual o seu maior medo? É magoar meus amigos. E leia-se, por isso, família, pessoas próximas que a gente gosta. Eu tenho muito medo da morte e da doença. Da doença. Arrependimento vocês têm? Nenhum. Nenhum arrependimento, cara, não, muito mal. Nem uma palavra mal proferida. Não, até porque às vezes quando a gente fala alguma coisa, eu já peço desculpa em seguida. Quando eu brigo com um amigo, aí eu acho que é gostoso para reconciliar depois. Eu tenho 2 arrependimentos. Vamos lá. Ter matado passarinho. Quando era criança, hoje você não mata mais. Espingardinha de chumbo, estilingue, hoje de forma alguma. E não ter cursado uma universidade fora de Araçatuba. Não ter morado fora. Ao contrário do Tilinho, eu acho que essa presença longe do clã ali, da família, me acrescentaria bastante. Sabe, mestrado ou doutorado fora, né? Talvez. Orgulho. Trabalhar na Folha da Região e segundo, a realização pessoal. Quando assim, eu acabo a edição do jornal, de sábado, por exemplo, que a gente está de plantão, que a gente reveza sempre, você acaba a edição, né? Ou à noite de quarta-feira, a gente está... deu tudo certo. Puxando o saco desse jeito, você também não vai ser despedido nunca. Se Deus quiser. E quando os campeonatos que eu faço na Chácara Mel, no último dia você sente, deu tudo certo, que legal. Certo? Realização pessoal. Orgulho, sim. Minha família, de modo geral, eu sinto muita honra, me sinto muito honrado em participar, fazer parte da família que eu tenho, que é uma família absolutamente maravilhosa. Repórter esportivo de que você gosta? Flávio Prado. De onde? Da Jovem Pan. Paulo Vinícius Coelho e Mauro César Pereira. De onde? ESPN Brasil. E um programa de esportes que você não deixa de assistir?
Globo Esporte e qualquer um da Jovem Pan, no qualquer rádio. Um da Jovem Pan. Ultimamente eu ando meio viciadinho em Esporte em Discussão, que é um programa de rádio da Jovem Pan. Mas o que eu mais gosto é o Linha de Passe, que passa segundas-feiras à noite na ESPN Brasil. Para a gente terminar, o que é que vocês ainda querem da vida? Eu quero que meus pais fiquem o maior tempo possível comigo e quero um dia ser psicólogo clínico, ganhar dinheiro ajudando pessoas nesse sentido. Olha, eu quero aposentar no jornal, que tá no sangue, eu gosto muito da Folha. Vai conseguir se aposentar daqui a 2 anos? Se Deus quiser, daqui 2 anos. Não, mas eu quero saber se você vai conseguir deixar de trabalhar. Não, acho que não. Eu posso diminuir, em vez de trabalhar 7 horas, trabalhar 5 e tal. E ver todo mundo bem com minha família, meus amigos. Eu acho que ver um mundo mais humano, né? A gente vê tantas barbaridades. Você tem feito o que pode para ter um mundo mais humano? Sim, eu sou católico, eu vou à igreja sempre, a gente está sempre envolvido em eventos. Esse dia mesmo fizemos uma feijoada para ajudar o pessoal do bairro. Sempre dou alguma cesta básica para pessoas carentes. Então acho que a gente fazendo a parte nossa no bairro, acho que se todo mundo fizer isso, então eu espero um mundo mais humano. Foi um prazer entrevistar Fernando Lemos e Tilim. Até o próximo Questão de Opinião.